Glória a Deus, amém? Você está feliz? Muito ou pouco? Deixa eu te falar uma coisa. A gente conversou com os anjos essa noite, amém? Você crê nisso? Você crê ou não crê? E eles liberaram essas cadeiras aqui na frente, viu? Para quem estiver lá atrás e quiser vir aqui para frente, pode sentar. Os anjos vão trocar de lugar com vocês, vão ficar lá atrás e vocês vêm aqui para frente. Amém? Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui essa noite. Agradecer o convite do apóstolo Edson. Obrigado, viu, apóstolo Edson. Pastor Moisés. Meu Deus do céu. Muito feliz. Minha esposa está ali, você já viu? Fica de pé, por favor. Você já viu que eu orei muito e ela orou pouco, né? Mas está tudo certo, está na bênção. E eu trouxe a glória de casa também, né? Porque se ninguém der glória, eu já trouxe a glória de casa. Está aqui meus irmãos que vão me ajudar aqui, no nome de Jesus. Tudo pentecostal, glória a Deus, de círculo de oração. Aquelas irmãs do Cocó, você lembra das irmãs do Cocó? Está aqui, as 4 aqui, na bênção do Senhor. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Cadê o rapaz do teclado? Por favor, cara. Tu ia para onde, varão? Some não, cara. Fica aí, em nome de Jesus. Essa campanha, esse tempo que vai começar, é o tempo Efatá. É o tempo de portas abertas. Amém? Mas não é só o tempo de portas abertas, não. É o tempo de céus abertos. Porque, meu irmão, se você tiver uma porta aberta, mas se você não tiver o céu aberto sobre a sua vida, fica ruim. E esse é um tempo onde a gente precisa buscar os céus abertos. Porque enquanto os céus estiverem abertos sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, pode faltar tudo. Mas não falta a presença de Deus. E eu queria te convidar a se alegrar comigo nessa noite, pela doce presença do Espírito Santo nesse lugar. Essa é uma noite de céus abertos, irmãos. Que quando os céus abertos estão, tem presença do Senhor. Vá se alegrando no nome de Jesus. Sabe como é que a gente atrai o céu aberto? A Bíblia diz assim, olha, Jesus, o povo todo estava se batizando e Jesus chega ali, Jesus vai batizar também, está em Lucas 4. E de repente, no meio daquela grande multidão se batizando, Jesus é batizado. E a Bíblia diz que quando ele ora, diga, ora, quando ele ora, os céus se abriram. Você quer ver o céu aberto na sua vida? Comece a orar. Eu queria convidar você para ficar de pé 1 minuto comigo. Pastor, o que é que a gente vai fazer? O que a gente já vem fazendo, o que essa casa já vem fazendo, o que o pastor dessa casa já vem fazendo há muito tempo. Essa noite a gente só vai cooperar com aquilo que já está sendo feito. E eu queria convidar você a erguer suas mãos e falar com o seu pai. Você tem um pai. Yes. Você pode chamar pelo nome dele. Se tiver um corajoso aqui que possa gritar o nome dele, experimenta chamar por ele. Experimenta chamar o nome dele. O nome que é sobre todo nome. Ei! Experimenta. Yeah! Ei, irmão, isso é o som do céu se abrindo, irmão. Moisés um dia disse, Senhor, olha, se você não vier comigo, não me faça sair desse lugar. E Moisés tinha uma promessa, Moisés, você pode ir. Eu vou livrar você disso, eu vou livrar você daquilo. Eu só não vou com você. Aí Moisés olha para o Senhor e diz, olha, Senhor,
Se você não for comigo, não me faça sair desse lugar. A presença dele é melhor. E os céus começam a se abrir, irmãos, quando a glória da terra começa a subir, glorificando o nome dele. Experimenta isso. Ele continua escutando o clamor do aflito. Ele continua escutando o choro das crianças. Ele continua escutando o clamor dos famintos. Ei, ele continua ouvindo o clamor da sua noiva. Quanto tempo faz, irmão, que você não abre a sua boca e você não adora a ele? Pastor, está passando prova. Essa é uma noite onde os céus se abrem para derramar graça, vitória e presença de Deus na sua vida. Efatá, abra-se. Show catalamaralaba, sora dalaba. Show catalamaralabaralas. Ei, não tem ferrolho que ele não abra, não tem porta que ele não quebre. Ele despedaça os ferrolhos de bronze. Aumente mais o nível de glória, irmão. Talvez essa noite você não precise de uma mensagem uau. Você só precise abrir a sua boca e clamar: Senhor, abre os céus essa noite sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, Senhor. A Bíblia diz que ele continua derramando água sobre o sedento. Se você tiver sede, essa noite tem água disponível para você. Existe uma fonte disponível, uma fonte que jorra para a vida eterna. Talvez você tenha chegado essa noite aqui sem esperança. Eu não sei qual é a tua luta. Eu sei que existe uma porta do céu aberta essa noite sobre essa casa. Eu sei que existe um tempo profético de uma porta aberta nesse mês de abril. Olha para aí. Um mês de portas abertas, um mês de céus abertos, um mês de graça derramada sobre a sua casa. Será que a gente pode se unir num grande coro chamando o nome dele? Jesus. Os nomes sobre todo nome. Ah, irmão, experimenta aqui na Caxangá, nesse endereço, essa noite os céus abertos. Os céus abertos ouvindo uma canção, um único nome, o nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Alfa, ômega, Senhor dos exércitos, príncipe da paz, estrela da manhã, conselheiro. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo, irmão. E tem uma unção de Deus essa noite especial nessa casa. Desde a tarde, quando os meninos estavam passando o som. Chama o nome dele, Jesus. Jesus, experimenta. Sol do louvor, ainda que sem um microfone aqui em cima, mas começa a cantar canções essa noite ao Senhor. Será que existe uma canção dentro de você essa noite? Libere essa. Pastor, você não vai pregar? Eu vou pregar. Mas se tem uma coisa mais importante do que a mensagem, é a presença do Cordeiro, é a presença do Filho, é a presença do Espírito, é a igreja dando glória ao céu aberto. Chora, sim, você é cheio do Espírito.
Existe uma verdade no céu sobre a sua vida. Você é cheio do Espírito Santo. Chora, catalamaralaba, xerinalamaralaba. Existem os céus abertos e um liberado de glória essa noite. Os dons estão sendo liberados. Pastor, não estou sentindo nada. Abra sua boca e ele vai encher. E se você está aqui essa noite e você quer entregar a sua vida a Jesus, não espera o final do culto não. Você já pode vir. Enquanto o culto acontece, você já pode vir. Enquanto o nome de Jesus é glorificado, você já pode vir. O mistério é seu. Ah, foi você, estava nos teus planos. A Advec Caxangá não nasceu simplesmente no coração do homem, nasceu primeiro no teu coração, Senhor. Jesus, Jesus, chama o nome dele, Jesus. Chora catalamaralabaralabas. Era labaxere catalamaralabaralabas. Chora catalamaralabaxere andalamaralabasore catalamaralaba. Re catalamaralaba andalamasore cantalamaralabas. Era labassore calabashore andalama. Shokatalamaralava shere andalamaralabas. Rokatalamaralava shore andalamas. Shokatalamaralabas. Rekatalamaralava sore andalamas. Aleluia. Você pode sentando, irmão. Libera uma palavra para essa pessoa que está do seu lado. Libera uma palavra sobre a vida dela. Pastor, e pode sim. Libere uma palavra sobre a vida dela. Você é profeta nessa noite. Você é cheio do Espírito Santo. Irmão, comece a se enxergar do jeito que o céu já lhe enxerga. Isaías 6 olhou a terra e a terra estava muito ruim. Isaías disse: olha, eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Do Pai. Não tem tragédia, não tem governo, não tem luta que seja maior do que a glória do nosso Pai. Você crê nisso, irmão? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ou ligasse sua Bíblia do jeito que você preferir. Marcos capítulo 7, a partir do verso 31. A Bíblia diz assim. Deve estar aqui também em algum lugar. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar. E lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos nas orelhas dele, e em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para os céus, com um profundo suspiro, ordenou: Éfatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhe que não dissesse nada a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles divulgavam. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Eu sei que serão dias incríveis aqui, Senhor, falando sobre esse tema durante esse mês. Mas a porção da noite, Senhor, dessa noite nós pedimos, Pai,
por favor, derrama sobre nós a porção dessa noite. Por favor, Senhor. Espírito Santo, fala de uma forma que a gente entenda, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Essa é uma passagem muito bonita e o livro de Marcos é cheio de sinais. E eu quando o pastor Edson me convidou e falou sobre isso, e ele disse: Dário, você fica livre se você quiser falar também. Mas essa palavra me pegou, irmãos, assim. Porque num tempo onde tem tanta coisa difícil acontecendo, eu não sei se essa é a sensação que você tem, mas parece que quanto mais a gente luta, mais as coisas ficam difíceis e parece que as portas estão fechadas. E parece que a gente ora e não acontece nada. E às vezes parece que a gente está naquele fogo, mas parece que o céu está meio travado. Eu não sei se você tem essa sensação. Nesse dia aqui, Jesus foi passando por um lugar. E a multidão levou um homem para apresentar a Jesus e disse: olha, por favor, estende as mãos sobre esse homem, porque ele é doente, ele tem problema. E eu fui ler esse texto e eu comecei a ler. Eu disse: cara, eu vou ler até chegar aqui. E essa região, essa região aqui que Jesus volta, é a mesma região no capítulo 5, onde ele encontra um cara endemoniado. Você lembra da história do Gadareno? Que Jesus chega naquele lugar e não é a multidão que vai atrás de Jesus, são os demônios que vão atrás de Jesus, dizer: cara, não chegou o tempo, não vem atrás da gente, por favor, deixa a gente em paz. Naquele dia ali, naquela situação, no mesmo lugar, não foi a multidão que levou um homem até Jesus, foi um demônio que foi até Jesus, dizer: não vem fazer nada com a gente, deixa a gente em paz. E Jesus o que é que faz? Jesus expulsa aquele demônio, liberta aquele homem. E Jesus, quando liberta aquele homem, o que é que a multidão daquela cidade faz? Expulsa Jesus da cidade. Porque tinha acabado com o negócio dele, porque os demônios tudinho tinham ido para os porcos ali. E aí aquele povo agora fica revoltado com Jesus. E Jesus tira aquele menino do império das trevas, literalmente. Ele vivia acorrentado. E agora imagina aquele moço liberto, livre. Quando Jesus está indo embora, o que é que ele pede para Jesus? Por favor, deixa eu ir com o Senhor. Por favor, me tira desse lugar aqui. Esse lugar para mim representou sofrimento. Esse lugar para mim representou prisão. Esse lugar para mim representou vergonha, tristeza. Me tira daqui. Qual é a palavra de Jesus para aquele menino? Fica aí. Fica aí. E anuncia tudo que você viveu. Anuncia tudo que você experimentou. E aquele moço agora fica naquela região de Decápolis, das 10 cidades, e começa a falar do que Jesus tinha feito na vida dele. Jesus sai daquele lugar agora. Aí Jesus encontra a mulher do fluxo do sangue. Você vai lembrar da história. Jesus encontra a filha de Jairo. Jesus começa a fazer sinais e prodígios e maravilhas. E eu pensando: cara, mas por que Jesus volta para aquele lugar? Jesus agora está vivendo no ministério dele, cara, tudo que um pastor talvez queira viver. Mas a Bíblia diz que Jesus volta para Decápolis, para o meio do lugar onde ele foi expulso, para o meio do lugar onde as pessoas não desejavam que ele estivesse. E quando Jesus chega no meio daquele povo agora, pastor Edson, não é mais um demônio que vai atrás dele. Agora é a multidão e o povo de uma cidade toda indo atrás de Jesus com um menino que tinha problema de audição e problema de fala, dizendo: olha, por favor, estende as mãos sobre ele para que ele seja livre. Você está aqui? Amém. Jesus agora está voltando para aquela cidade para cumprir uma profecia de Isaías, capítulo 35, onde diz que ele vai fazer um rio no meio do ermo, no meio do deserto.
onde a Bíblia diz que ele vai abrir os olhos dos cegos, a Bíblia diz que ele vai destravar os ouvidos dos que não escutam, e a Bíblia diz que ele vai agora fazer aquele que tinha problema na fala cantar de alegria. Jesus estava voltando ali para cumprir o propósito. Deixa eu te falar uma coisa essa noite, irmão. A sua vida tem um propósito. E pensa na luta do inimigo, na luta do diabo, na luta de Satanás. É tirar eu e você do propósito. Para aquele lugar eu não quero voltar mais. Para aquela situação eu não quero voltar mais. Deus me livra daqui, me tira daqui. A gente está igual o gadareno. De vez em quando a gente está igual aquele menino, querendo um livramento, querendo que o Senhor pare o mundo que eu quero descer. Eu não sei se você já se sentiu assim, com vontade de sumir do planeta Terra. Alguém já se sentiu assim para eu não ficar sozinho aqui? Pelo amor de Deus. Mas Jesus deixou aquele menino com a missão. Qual era a missão daquele menino? Anunciar tudo o que ele tinha experimentado. No lugar da vergonha, no lugar da prisão, no lugar da tristeza, no lugar da desonra. Agora liberto, ele fica lá. E quando Jesus volta para Decápolis, algum tempo depois, tem uma cidade sedenta por tudo que ele podia fazer. Você está entendendo isso, irmão? De onde o Senhor te tirou, de onde o Senhor te arrancou. Deus tem uma palavra e tem uma promessa para você nesse lugar. Deus tem propósito no meio desse lugar para a sua vida. Pastor, que propósito é esse? Celebrar e falar de tudo que Ele fez na sua vida. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você não está só nessa. Diga, eu não estou só. Sabe, uma grande luta nossa nesses dias é a luta da solidão. É uma sensação cara, eu não, tem algum psicólogo aqui? Acho que a esposa do pastor é psicóloga, a pastora. Tem uma loucura do povo aí nessa coisa da solidão, na coisa do... Jesus volta para aquele mesmo lugar agora. Agora imagina aquele menino, pastor. Imagina lá, Moisés. Jesus volta e encontra uma obra feita naquele lugar agora. E Jesus volta para continuar a fazer o que ele precisa fazer. Jesus volta para aquele lugar agora para cumprir profecia. E aí quando o povo traz um cara que era... A Bíblia diz que ele era surdo e tinha dificuldade na fala. E aí a gente pode perceber uma coisa, ele não nasceu surdo. Porque se ele tivesse nascido surdo, ele não falaria. Mas ele era gago, difícil de palavra. Então, provavelmente, em algum momento da vida dele, ele adquiriu essa doença. E agora o povo queria ver Jesus fazendo ali algo poderoso, algo sobrenatural. Disse, olha, no meio dessa multidão toda... Você está aqui? Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. No meio dessa multidão toda, Jesus, agora é só você estender as suas mãos. E ele vai ficar bom. Sabe o que é que Jesus faz naquele momento ali? Pega o menino, pega ele na mão. Leva ele para um lugar separado. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, irmão. Você está entendendo? Pega na mão daquele menino, leva ele para um lugar a sós. A sós. A sós. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, irmão. A sós. Sabe quando a maioria das nossas angústias vão acabar? Quando a gente começar a passar a ter momentos a sós. Não é momentos de solidão. É momentos a sós. Com quem? Com Ele. Momentos a sós com Ele. Provavelmente ele era uma pessoa que escutava, que falava. Mas durante um tempo ele foi adquirindo problemas, ele foi adquirindo situações que não eram legais. E situações que começaram a colocar ele, Moisés, em lugar de dependência.
Porque nem força para ir até Jesus ele teve. Pegaram pelo braço e levaram ele. Mas Jesus pega ele. Diz, cara, você precisa ficar a sós comigo. Irmão, o que Jesus pode e quer fazer comigo e com você, Ele quer fazer no lugar a sós. A gente precisa voltar a ter amor pelo secreto. A gente precisa voltar a ter amor pelo quarto. Porque existe uma promessa para o secreto. É de que quando você chegar lá, ele já vai estar. Você não vai para o secreto esperar seu pai. Quando você chega no secreto, ele já está. Porque o maior interessado em ter com você nesse lugar é ele. A primeira coisa que Jesus faz é coloca os dedos no ouvido daquele menino. Pai, por que você fez isso? Porque não tem como a gente falar com clareza se a gente não escuta com clareza. Irmão, não tem como a gente obedecer com eficácia, com eficiência, se a gente escuta errado. Você está aqui. Sabe por que muitas vezes a gente está batendo cabeça, a gente está errando o alvo, a gente está errando a caminhada, porque a gente está ouvindo mal. E toda vez que a gente ouve mal, que a gente entende mal, a resposta que a gente dá é equivocada. Ruído na comunicação. Não entendi. Se tivesse tempo, a gente fazia uma experiência rápida aqui. É só dizer uma frase para ele aqui e espera chegar lá no final. Porque está faltando a palavra a sós. Um dia desse eu estava caminhando na praia, na ânsia de ficar magro. Você já percebeu que não deu certo, mas eu me esforcei. E tinha um rapaz lá, pastor Edson, com um fone de ouvido, de manhã, eram as 6 horas da manhã, e com um detector de metais. Acho que eles vão procurar celular, alguma coisa. E a vida daquele cara ali é solitária, porque ele está com o fone no ouvido e aqui procurando. Para ele, e aquilo ali falou muito comigo. O Espírito Santo na hora falou, filho, sabe o que é que ele está fazendo? Eu disse, não. Deve estar procurando alguma coisa ali que alguém perdeu. Ele disse, para você é isso, mas para ele possa ser um tesouro. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, irmãos. Será que a gente está procurando a presença do Pai como um tesouro? Como algo muito importante? A Bíblia conta a história de um homem que encontrou um tesouro numa terra e ele foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquela terra para ficar com aquele tesouro. Será que a presença de Deus é assim para mim e para você? Será que Jesus é assim para mim e para você? A primeira coisa que Jesus faz com aquele menino é colocar as mãos nos ouvidos dele. Porque para falar direito, a gente precisa ouvir direito. Salmo 112, eu acho que é isso. Se não for, depois o pastor Edson ele acha. Está na Bíblia. Qual o homem que teme ao Senhor? Ele dará para esse homem o caminho que ele precisa escolher. Sabe, porque muitas vezes a gente não está ouvindo direito porque a gente não está temendo ao Senhor. A nossa vida está de qualquer jeito, a nossa vida está de qualquer forma e não tem temor no nosso coração. Davi, em uma oração dele, no Salmo 86, eu acho que é isso, ele diz, Senhor, une o meu coração ao temor do teu nome, para que eu possa andar na tua verdade. Irmão, se a gente quiser nessa noite ter os nossos ouvidos aguçados para dar a resposta certa, a gente vai precisar andar num lugar chamado temor do Senhor. Temor do Senhor. A Jesus, depois que toca nos ouvidos daquele menino, Jesus cospe. Jesus tem umas coisas esquisitas, irmão. Mas ele é Jesus, ele pode fazer. Não sei se o pastor Edson tem coragem de fazer isso aqui no culto. Fica à vontade. Só me avisa qual vai ser o dia para eu não vir. Mas vai ser uma bênção.
E Jesus vai e toca os lábios daquele menino. E eu, Deus, o que é isso, Deus? Precisa disso. Aí depois eu comecei a pensar, você já viu como é feito um exame de DNA? Alguém aqui sabe como é que é feito? Uma das formas de fazer exame de DNA é pegando um cotonetezinho, pegando saliva da boca e leva para fazer o teste. Cara, eu fiquei imaginando na minha mente, muito criativa, Jesus estava tocando a vida daquele menino agora com o DNA do céu. Para o que ele pudesse falar, olha, porque ele pegou o endemoniado, tocou na vida de um endemoniado e agora aquela cidade está tocada pelo poder de Jesus. Fica comigo aqui. Agora pega esse menino agora que tem problema na audição, não escuta nada e agora ele tem problema na fala, ele fala tudo errado. Agora Jesus toca nos ouvidos dele, Jesus toca na boca dele. Pastor, como é que você sabe? Porque Jesus diz assim depois para ele, olha, você não fala nada para ninguém, mas a Bíblia diz que ele não consegue parar de falar. Essa possa ser uma noite que o Senhor toque a nossa vida com o DNA dele, para que a gente não pare de falar do que ele tem feito, do que ele tem feito, do que ele tem feito, irmãos. A igreja precisa voltar a falar das coisas do Rei, a falar das coisas do seu Senhor. Tem muita coisa da terra incomodando a gente, tem muita coisa da terra tomando conta da nossa agenda. A gente precisa voltar a colocar a nossa agenda à disposição dele, porque seu pai já tem uma agenda. Você sabia disso? Deus já tem uma agenda. Que os anjos, todos os anjos queriam fazer o que eu e você estamos fazendo aqui. Mas ele disse, não. Os meus filhos, eles vão cooperar comigo na minha agenda. Irmão, se alegra com isso. Porque Deus podia escolher os anjos para fazer, mas Ele escolheu a mim e a você, para a gente participar da agenda dele. Você tem uma grande missão aqui na terra. Pastor, que missão é essa? A missão do Pai. E a Bíblia diz que Jesus agora, Ele suspira. E Ele olha para aquele menino agora e suspira e olha para os céus. Porque tudo que vai acontecer na sua vida aqui na terra precisa começar no céu, irmão. Às vezes a gente quer se mover com as coisas da terra e só com as coisas da terra, e nas coisas da terra se resolve com as coisas da terra. Mas quando a gente recebe do céu, irmão, ainda que na terra seja difícil, mas porque no céu já está pronto, aqui já aconteceu. Você sabia que tem uma vontade no céu que precisa ser efetivada aqui na terra? Aí Jesus olha, suspira e diz, Éfata. Abra-se, 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 abra-se. Tem uma janela do céu aberta essa noite, irmão, para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia diz que aquele menino imediatamente começa a falar com fluidez. Por quê? Porque agora ele escuta o que vem do céu. Porque agora a sua boca é tocada com o DNA do céu. E porque agora o que ele tem dentro dele, ele precisa colocar para fora. Jesus encontra aquela mulher no poço ali. Aquela mulher tem um problema sério. Todo dia ela ia buscar água, porque a vida dela estava complicada. Até que ela encontrou a água da vida. E quando ela encontra a água da vida, não é uma água que vem de fora, é uma água que sai de dentro. Você está entendendo isso, irmão? O que Deus vai fazer na sua vida não começa fora, começa dentro. Por isso que Jesus toca com a saliva dele, com algo que era de dentro dele, e agora coloca dentro do outro. Deixa eu te falar uma coisa. Ele colocou algo precioso dentro de você. Quando você entregou a sua vida a Jesus e você nasceu de novo, agora você passa a ser o que carrega. Pastor, carrega o quê? O que anda. Anda com o quê, pastor? O que vive. Vive com o quê? Cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Cheio do Espírito de Deus. Sabe qual é a nossa maior luta, meu querido? É não acreditar na verdade do céu. Pastor, que verdade do céu? Quando eu recebo Jesus, algo poderoso começa a morar dentro de mim. E Paulo diz, agora não mais eu vivo,
mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais pela carne, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Irmão, Deus mora dentro de você. Abra-se, abriu-se o céu. E o Espírito desceu. E esse Espírito desceu agora, ele habita dentro de mim e dentro de você. Para quê? Para continuar revelando Jesus através da minha vida e da sua vida. Éfata. Tem um propósito das portas abertas. Tem um propósito dos céus abertos. Pastor, que propósito é? E aquele jovem falava sem parar. Quanto mais ele ouvia, não fala, mais ele falava, porque ele foi tocado por graça e misericórdia. Abriu-se uma janela do céu e um rio que agora não para mais de fluir. E esse rio continua, e esse rio continua. E deixa eu te falar uma coisa. O efatá de Deus está liberado para mim e para você essa noite. O lugar onde você trabalha precisa ser invadido pela glória de Deus. Quando você chegar no lugar onde você trabalha, no lugar onde você estuda, no lugar onde você está, a palavra que você vai dizer é efatá. Abra-se os portais. E a Bíblia diz que os portais se abrem e o Rei da Glória entra. Porque você é um representante do céu e onde você chegar, o céu vai chegar também, irmão. Não tem lugar difícil. Tem lugar onde a glória não chegou ainda. Mas se você carrega o Espírito Santo, você carrega a glória. Se você carrega o Espírito Santo, onde você chegar, no escritório de vocês aí, ó, na casa de vocês, nos negócios de vocês, a palavra vai ser igual à de Jesus. Suspira, olha para o céu e diz: efatá, abra-se os céus. Quando você chegar na sua casa agora, irmão, tá tudo difícil, pastor. É complicado, é. Suspira. Olha para o céu e diz: efatá. A glória do Senhor invadiu a minha casa. Pastor, a situação, a minha vida está difícil, a minha saúde está difícil. Tem uma janela de saúde aberta essa noite, através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui essa noite, irmãos. Essa noite eu não vim falar de teologia, eu vim falar de um Deus que abre uma porta de provisão para todo aquele que precisa, e todo aquele que abre a sua boca, e todo aquele que clama. E a Bíblia diz que ele derrama água sobre o sedento, e sede é uma necessidade. Éfata. Pastor, a luta é muito grande. Sabe qual é o problema, irmãos? Às vezes é que ainda não houve um efatá nos nossos olhos. O profeta está em cima de uma montanha, o seu moço está do lado. O moço acorda cedo. Acho que o profeta dorme mais um pouquinho, porque ele está tranquilo. O profeta já viu. O profeta já viu. O profético já enxergou. E ele diz: Eliseu, cara, o negócio está ruim aqui, deu errado, a gente está cercado. Sabe qual é a oração de Eliseu? Senhor, abre os olhos. Efatá. Abre os olhos. Essa noite é uma noite onde o Senhor vai abrir os teus olhos, irmãos, para você ver que os que estão com você são mais do que os que estão lá fora. Existem miríades de anjos ao teu favor. Hebreus fala que os anjos são ministradores do Senhor a favor da sua noiva, a favor da sua igreja. Pastor, onde é que esses anjos estão? Estão na tua casa. Pastor, onde é que esses anjos estão no teu trabalho? Fazendo o quê? Cuidando e zelando por você.
Ah, Pai, em nome de Jesus, que haja um efatá essa noite, que os nossos ouvidos sejam abertos, que a nossa visão seja aberta, Pai, que a nossa língua destrave. Jeremias, o que é que você está vendo aí? Sim, eu estou vendo um vale cheio de ossos. Você está vendo bem. Profetize. Abra a boca. Efatá, abra a boca. Essa é uma profecia para o povo de Israel. Eu sei disso. Mas, irmãos, tem tempos e estações na nossa vida que a gente olha e a gente só vê ossos secos, sequíssimos. No ministério, pastor Edson, tem hora que você olha. Eu passei 3 anos, irmão, numa comunidade. Quando a gente fazia evento, quando a gente distribuía algumas... Era lotado, assim, era um negócio incrível. Parece que nascia gente... Aí a gente ia fazer o culto, pastor Edson. Era eu tocando, minha esposa cantando. Aí depois era eu tirando oferta. Aí depois era eu pregando, ou minha esposa. E mais 4, 5 irmãos. E eu, Deus, o que é isso? Abra os olhos. Abra os olhos. Marcos diz que o semeador sai a semear. O trabalho dele é semear. Depois o que é que ele faz? Vai dormir. Descansar. Porque Deus é que dá o crescimento. Abra os olhos para o profético. O que você tem feito hoje. O que você tem semeado hoje. Que talvez você não esteja vendo o resultado agora. Deus está preparando uma colheita para você no tempo certo. Na hora certa. Abra os olhos. Jeremias, o que é que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Começa a profetizar. Porque no tempo certo, osso se junta com osso, pele se junta, nervos, tendões, e um grande exército nasce. Abra-se.